Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estava dando uma olhada aí no meu Twitter, aí apareceu esse tweet aqui, né, mostrando a Spring Academy, né? Eu falei, poxa, que interessante. Eu resolvi dar uma olhada e fiz esse vídeo para mostrar aí as primeiras impressões para vocês. Bom, daqui a pouco eu mostro aí para vocês, né, como que é ali a navegação, mais ou menos, né? Primeiro eu vou dar uma palavrinha aqui, né? Então, basicamente, é uma iniciativa aí, né, do Spring, que tem opção paga, tem opção gratuita, né? Então, por enquanto eu fui na opção gratuita mesmo, né, para ver o que ele tem lá para oferecer pra gente. E tem alguns cursos lá pra gente fazer, né? Então eu fiz ali a coisa parece que é bem recente, né? Não tem muito curso ali. Então eu fiz ali alguns que eles oferecem e vou comentar aqui com vocês, tá? Então logo de cara ele já tem ali alguns tutoriais, né? Para quem não conhece muito ou não conhece talvez nada, né? De Spring ou Spring Boot, né? Não sabe nada, então ele dá uma explicação geral, só que não é tão extenso, né, como assim, a documentação, uma coisa bem resumida, né, então que é bem interessante, né, para quem está começando. E tem alguns labs ali, né, na verdade é um zip ali que tem vários projetos, né, para você baixar, e ele até ensina, se você nunca mexeu com nenhuma IDE, né, ele ensina como você faz para instalar, para configurar o seu ambiente, né, pelo menos para ter os exemplos ali funcionando, né? E em seguida ele parte pro tutorial mesmo em si, né? O tutorial ele divide assim basicamente em algumas partes, né, onde ele te mostra um problema, né, seria para simular assim um projeto, né, da vida real. Então ele fala um projeto ali onde ele mostra um problema e ele mostra ali um desenho da solução, né? E depois ele vai para a implementação, né? Então o jeito que eles fizeram assim eu achei que está até bem interessante, né? Então porque ele primeiro te dá um texto, né? Onde você tem ali os diagramas, você tem a coisa mais documentada, vamos dizer assim, né? Com desenhos, com os textos ali e alguns exemplos, né, de informações, e aí depois ele tem um vídeo explicando o desenho, né, da solução, tal, mas para dar um pouco mais de ênfase na história que é para ser o projeto que a gente vai fazer, né? É um projetinho bem simples. E depois ele parte mais para a implementação, né? Aí nessa parte que você tem um projeto ali e a ideia para você já tem assim algumas classes prontas, né, para você alterar trechos de código, né, e você ir aprendendo alguns conceitos, né. Aí o que eu achei interessante, né, é como que o ambiente deles, né, como essa plataforma do Spring Academy, né, como que eles criaram, né. Então você tem uma parte que assim é o texto mesmo, né, que ele explica ali algumas coisas, né, o que a gente vai fazer, e aí a parte prática, né, que ele chama ali das labs, né, aí é que é uma parte que é bem interessante, né, que assim aí a tela ela basicamente assim se divide em duas partes, né, e na parte da esquerda você tem ali o texto, seriam as questões, o que você tem que fazer, qual o trecho do código, né, que você precisa mudar, e na parte direita aí você faz o seu exercício, né, quer dizer, o exercício você não vai fazer na sua IDE, né, ele até tem os labs lá para download, mas esse exercício que ele mostra ali na plataforma você faz lá, né, então você faz remotamente, né, e a opção que eles dão lá, que eu achei bem interessante, né, que você tem uma aba ali que é o terminal, que é um shell, né, onde você usa ali o Gradle, né, para você compilar, para você fazer as operações em linha de comando, né, fazer o build, rodar os testes, né, e você tem a outra aba que é o editor,
que é muito parecido, eu não sei se ou é um módulo mesmo do VS Code, né? Que assim, a interface é bem parecida e você edita ali e cria arquivos, né? Conforme vai passando o exercício, você precisa criar uma classe ou editar alguma configuração, né? Então, aí ele vai passando pelos exercícios e você usa esse terminal, então achei bem interessante aí essa plataforma, né? Só que nesses casos não tem nenhum vídeo, né, explicando assim, te mostrando a solução, ele simplesmente vai te falando ali os exercícios, né? E assim, no geral parece dar ideia assim, né? Comparando, por exemplo, com uma outra academia que é bem mais antiga e tem muito mais treinamentos, né? Uma que eu já fiz vários cursos, que é do MongoDB, né? Então essa academia do Spring parece que está uma coisa bem embrionária ainda, né? Mas já dá pra gente começar a usar, tá? E aí assim, aí você vai navegando ali, vai fazendo ali um curso, tá? Não tem muita coisa. E aí chega uma hora que ele te oferece ali a versão paga, tá? Aí, pelo que eu vi ali, eles estão pedindo $299 por ano, tá? Isso seria mais ou menos que uns $25 por mês, tá? E quando você acessar essa parte paga, aí eles liberam os outros módulos, né? Então, por exemplo, ele começa ali com um exemplinho gratuito que mostra ali o básico de uma implementação do Spring, acessando uma API bem simplesinha. E aí que eu achei interessante que ele já começa uma aplicação já forçando você a fazer teste primeiro, né? Lá forçando o TDD. E aí a primeira coisa que você aprende é como cria esse ambiente e testa uma API, né? E aí em seguida antes já que ele comenta no exemplo de banco de dados, né? Eu achei interessante que nesse tutorial ele te ensina como configurar um H2, né? Então para você não precisar ter um banco de dados instalado, né? Você já pode ter um banco de dados em memória e o Spring ele já faz a carga disso de maneira muito fácil, né? Então ele ensina ali como que faz, cria uma tabela, faz o insert, né? Bem tranquilo, né? E que mais que eu achei interessante, aí eu acho que o último exemplo ali que é gratuito é essa API acessando esse banco do H2. Aí daí em seguida começam os exemplos pagos, né? Então eu vi ali que tem algumas coisas para fazer chamada de API GET também, mas aí tem paginação, aí tem um exemplo com put, com post, tem um exemplo com autenticação, segurança. Só que esses aí você consegue ver só o texto explicando, né? Aí a parte do lab, que é a parte que eu falei que é mais interessante, aí tem o cadeadinho ali que já é a parte paga, né? E inclusive esse curso, né, dá pra ver que ele está em andamento ainda, né? Porque assim, dá pra ver que o curso ali, ele tem umas partes ali que é para fazer put, né? Tem umas outras chamadas de API, que aí tá lá, come back soon, né? Então eles estão fazendo ainda, né, esses cursos, né? E assim, no geral, eu achei assim interessante, né? Então, se você está na dúvida, será que vale a pena eu fazer esse curso? Gente, assim, eu acho que ele está ali, tem opções gratuitas, tá? Eu acho que para você ter lá uns labs ali de exemplo funcionando, eu acho que já vale a pena, tá? Mas provavelmente isso vai sofrer muita atualização, tá? Porque inclusive nesse lab que você baixa, né? Ele fala ali, explica que o baseline não é do Spring 6 ou Spring Boot 3, é da versão anterior, né? Spring 5, né? O Spring Boot 2.7 e Java 11, né? Só que nesse exercício eu comentei com vocês que você faz, né? Ali no terminal online, lá já é Java 17, né? Porque inclusive eu estava fazendo exemplo ali
né, imaginando que era Java 11, né, tal, que estava bem simples. Aí de repente ele pega ali como exemplo e usa, ele coloca lá um recorde, né? Eu falei, ué, como assim? Pô, o recorde veio no Java 14, né? Aí depois eu fui lá no terminal, né, ver a versão do Java e eu vi que eles estavam usando 17. Né? Então, talvez isso mude, tá? Mas assim, vale a pena dar uma conferida lá. Tá? Algumas outras coisas, tá? Até eu fiz uma listinha ali que eu achei interessante, né? Então assim, para quem não tá, se você tá pensando se vale a pena ou não, tá? Então o que eu achei de interessante, né? Ali ele já ensina essas duas práticas de teste, tá? Como testar uma API, então é legal, você dá uma olhada. Tá? Tem o Lab lá para download com alguns exemplos prontos, acho que também vale, né? E de contras assim que eu não achei interessante, né? Que você está fazendo ali esse exercício no terminal, ele não tem uma opção para gravar, né? Então imagina que fica como se ficasse como fosse um terminal remoto mesmo, né? Ficasse uma sessão ali, um prompt, né? Num shell que você fez SSH para algum servidor. E aí se você dá uns 5 minutos você volta, aí dá timeout e você perdeu tudo, né? Então isso não achei legal. Então se você foi lá, mudou umas coisas, você vai ter que mudar tudo de novo, né? E tem exercício ali que você muda bastante coisa, né? Então para você chegar ali onde você estava demora bastante, né? Então essa parte acho que eles precisam melhorar, né? Acho que se eles desse para você continuar de onde você estava, acho que seria bom, né? E ali provavelmente vai ter uma atualização, né, para Java 17, eles precisam alinhar isso, né, então ali ficou meio confuso, né. Coisa que eu não vi também, que a gente vê em outros plataformas de cursos online, né, eu não vi nenhum fórum, nada assim para tirar dúvida, então, e assim, eles já ofereceram para ser pago, né, então talvez na versão paga tenha isso, né, mas ali olhando ali, pelo menos não achei. Né? E assim, tem bastante curso ali, esse que eu fiz, por exemplo, né? Era para iniciante, né? Mas eu vi que tinha lá para intermediários, né? Então, eu acho que ainda a coisa ainda vai evoluir, tá? Então, vamos agora dar uma olhadinha rápida para ver como que ficou ali o curso, tá? Vou dar uma passada rapidinho para vocês verem. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Que é o Spring.Academy, tá? Eu já fiz aqui o registro, já estou logado, tá? Ele dá aqui uma explicação rapidinha, mas vamos dar uma olhada aqui nos cursos, tá? Então, na verdade só tem esses aqui que estão na tela, tá? Esse aqui do lado são filtros só. E eu já fiz aqui alguns, né? Então, mostrei aqui para vocês. Esse aqui é mais para mostrar bem o ambiente, ele é bem um de iniciante, né? Acho que teria que começar por aqui. E esse aqui, vou mostrar aqui para vocês. Tá? Aqui ele tá disponível parcialmente, né? Ó, tem parte aqui que eles ainda vão fazer, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, a parte que eu achei interessante, né, dos labs. Esses aqui, né, eles estão liberados, né? Mas já desses outros, ó, o texto, né, como eu falei para vocês, né, aqui o texto, você tem aqui, né, o que vai ser proposto, o que vão fazer no exercício. Só que o exercício mesmo em si, né, se você quiser fazer, aí tem que pagar. Tá? Mas assim, acho que aqui vale para vocês darem uma olhada aqui, ó, nessa parte dos exercícios, a parte que está disponível, né? Então aqui, por exemplo, aqui ele só está explicando o que é um JSON. Aí aqui, ó, essa parte do lab que é a parte interessante, ó. Então ele vai carregar aqui desse lado o exercício, né, que a gente tem que fazer, e aqui do lado de cá que a gente tem essas duas opções, ó. Tem aqui um terminal, tá? É um terminal que você pode digitar aqui, ó, por exemplo, ls
fazer um Java -version, tá? Então, Java aqui 17, e você tem um editor, tá? Que aqui ele lembra bastante o VS Code. Esses ícones aqui também, cara do VS Code. E você consegue editar, né, os arquivos. Então aqui, por exemplo, ele fala que não aqui nesse caso. Você tem, por exemplo, o arquivo de configuração do Gradle. Você pode olhar. Aqui que ele fala, usa editor e cria um arquivo em src teste. Então você vem aqui, src teste. Aí cache card, aí você pode vir aqui, ó. Cache card JSON test.java. Então já tinha um cara aqui, então já tem esse cache card application test. Não, ele quer esse cache card JSON test. E aí, então, dá um exemplinho bem simples aqui, né? Então a gente pode fazer um copy paste aqui. Ctrl C, Ctrl V, tá? E aqui ele é estilo IntelliJ, né? Não precisa gravar, dá Ctrl S nada, ele já grava. E aqui acho que já dá para rodar o Gradle test. Sim, então, Gradle W test. Ele baixa aqui a primeira vez, aí ele vai rodar. Aqui ele fala mais ou menos o resultado que vai acontecer, né? Então você vai seguindo aqui, né? E vai fazendo tutorial. Então acho que é um jeito bem interessante, né? De trabalhar, tá? Então, ó, o erro que deu aqui, ó, é exatamente o que deu aqui, né? Então você fala, então deu erro aqui, né? Então a ideia do teste, ele esperava 42, mas voltou 1, né? Então aí ele explica aqui e tal, ele fala, então para corrigir, né, o teste, né, que entre aspas, você precisa arrumar isso aqui. Então a gente vai lá, né? Então você tem que botar para ficar igual ali, né? 42, 42. Então fez, aqui foi no editor, volta aqui pro terminal. Eita, cliquei aqui onde não deu. Aí seta para cima para pegar de histórico, roda o teste aqui de novo e passa. Tá? Então é bem interessante aqui esse esquema. Tá? Então você vai continuando aqui, você continua editando. Tá? Só o único problema assim que eu vi é se você sai por muito tempo, às vezes é um tempo curto até ele já cancela essa sessão, você tem que fazer de novo. Tá? Mas assim, de resto, você pode ir seguindo aqui, fazendo os exercícios, tá? Até onde der, que eu acho que vale a pena. Bom, e você? Será que empolgou agora? Você acha que vale a pena fazer esses cursos aí da Spring Academy? Conta aí pra gente, tá? Coloca aí nos comentários. Me segue aí nas redes sociais, tá? Se tiver alguma dúvida, posta aí que a gente tenta ajudar vocês. Beleza? Um abraço aí, até a próxima.